Vem aí mais um campeão de audiência no seu rádio. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Gama Esportiva. Estamos aqui para mais uma edição do Papo com Boleiro. Hoje o Papo com Boleiro é diferente, né? Vamos receber hoje, na verdade, a honra, né, de recebê-las aqui no nosso programa, as meninas, né, que de futebol sacam tudo, e elas são fundadoras aí do canal Rosalinas. E também não poderia deixar de fora o nosso querido presidente Christian Gama, que aceitou participar, recebeu esse convite com muito carinho, acredito eu, e aceitou participar dessa nossa resenha, desse nosso Papo com Boleiro de hoje. Boa noite, meninas. Rosalinas na área. Boa noite, Juliana e Luísa. Sejam bem-vindas ao nosso Papo com Boleiro. Boa noite Luiz, boa noite Christian, tudo bem? Luísa, a gente já trabalha juntas, né? A gente já fala todo dia. Sou a Juliana, eu faço parte lá do grupo Rosalinas, né? A gente tem um canal no YouTube, onde a gente faz uma resenha sobre Vasco toda terça-feira. Toda terça-feira às 9h30 no YouTube. E a gente também produz outros tipos de conteúdos que a gente está fazendo, né, webséries e tudo mais. Então, é um prazer estar aqui para falar de Vasco, apesar das últimas conjunturas, né? Estamos aí, sempre na alegria e na tristeza, que nem casamento. É muito mais na tristeza, né, gente? Boa noite, eu sou Luísa Lourenço, eu também faço parte do Rosalinas. É um prazer falar aqui com os ouvintes da Rádio Gama, falar com o Luiz Otávio, com o Christian Gama. A gente está aqui bem feliz hoje para apresentar um pouquinho do nosso trabalho, né? E falar desse time maravilhoso. Maravilha. Então, vamos começar o seguinte. Meninas, o canal é um sucesso, né? É fenômeno aí na internet. E quando tem um bom conteúdo, né, pode ter certeza que a crescente ela vem de fato e de verdade. Eu queria que vocês, né, aí a mais antiga, eu não sei, explicassem para os nossos ouvintes, né, e para a gente mesmo que está aqui, como surgiu a ideia do canal Rosalinas. Da onde surgiu essa ideia? Então, na verdade, o que aconteceu? A gente consome muito YouTube, né, como vascaína. A gente sabe que a mídia tradicional não tem tempo suficiente para abordar todos os assuntos do Vasco, né, porque não é só campo, é política, são outros esportes, futebol feminino, né? Então, o Vasco é muito amplo e a gente consome muito YouTube naturalmente, né? Por muitas mídias alternativas. E aí nós temos vários amigos que são youtubers, que são podcasters, e a gente nunca ouve uma perspectiva feminina, né? A gente conhece tantas meninas que falam sobre futebol, que falam sobre Vasco na internet, no Twitter especialmente. E nós já nos conhecíamos do Twitter, né? Não éramos necessariamente amigas, mas nos conhecíamos do Twitter, nos seguíamos e tal. E aí veio a ideia de criar um programa. E aí eu falei com a Júlia, que não está aqui hoje, ela está trabalhando. E falei com a Júlia em si, só que assim, eu dei a ideia para ela, né? Para ela organizar, né? Ela ter a ideia e de repente passar para outras meninas, porque eu seria uma pessoa que consumiria esse conteúdo. E aí ela me voltou 15 minutos depois, com todo o rascunho, cara, e agora? Vamos fazer o quê? Então tá, né? Então vamos atrás das pessoas para a gente tocar o programa. E aí nós éramos um grupo de 11 pessoas inicialmente, depois viramos 10, agora somos 9, porque, né, são pessoas que acabam, a gente às vezes tem que ficar ali entre trabalho e participação, não dá para se dedicar 100% ao canal, como a gente gostaria, porque a gente tem outras atribuições, mas aí a gente foi se aproximando mais ou menos assim, né? Uma foi indicando a outra, poxa, a fulana sabe bastante de análise tática, pô, vamos chamar ela, beleza, vamos chamar a fulana que é historiadora, e aí foi criando um grupo, e nesse grupo a gente decide tudo, a gente tem reunião de pauta toda semana, e às vezes, né, saem uns arranca-rabos assim, porque todo mundo converge, óbvio, né? Nós temos somos mulheres de opiniões muito fortes.
Então, mas é normal a divergência, e eu acho que até a gente faz a gente crescer. E é isso, o canal, a gente colocou o canal de pé em menos de um mês, e o canal agora está com 1 mês e meio, e já tem quase mil inscritos, e enfim, tem muita coisa aí esse mês agora de outubro, promete, que a gente está vindo com um conteúdo bem legal. Legal. Luísa, vou te jogar essa bola, tá? Pode jogar. Rosalina, da onde surgiu esse nome? Por que esse nome? Né? Por que essa ideia da Rosalina? Então, em princípio, a gente até estava trabalhando com outros nomes que a gente nunca mais vai falar sobre isso. Mas a gente, assim, a gente tem, né, uma historiadora no grupo e foi dela essa brilhante inspiração que vem da Dulce Rosalina, né, que é uma mulher pioneira na história da arquibancada do Vasco da Gama. Ela foi líder, foi a primeira líder de torcida mulher, de torcida organizada, né, do Brasil e do Vasco, e ela inspirou diversas atividades da arquibancada. Incluiu a chuva de papel picado na arquibancada, incluiu os concursos de torcida organizada, de bateria, né, de torcida. Então, para a gente, assim, a Dulce Rosalina é uma inspiração, ilumina nossos caminhos, ela traçou todo esse projeto aí nas arquibancadas para que a gente hoje frequentasse os estádios, não tranquilamente, né, mas assim, que a gente frequentasse os estádios, colocasse nossa voz. Então, ela, assim, é a nossa inspiração diária mesmo, foi um nome achado, e essa pessoa maravilhosa, que é a Dulce Rosalina, que a gente está aí, né, na torcida feminina, junto com ela. Ô, Luiz, se me permite uma pergunta. Eu justamente iria te chamar. Desculpa, Luiz. Eu iria te dar a honra, né, de você nos contemplar com a sua presença, né, e, por favor, dirigir a sua pergunta para as nossas Rosalinas. Rosalinas, primeiro, a satisfação é minha recebê-las aqui na Gama Esportiva, né? A Gama Esportiva, ela é uma rádio que transmite futebol do mundo inteiro, mas, como vocês veem, tem Gama no nome, e o Gama é devido ao meu avô, que é Manuel Ferreira Gama. Apesar de nós transmitirmos futebol do mundo inteiro, um vascaíno nato. E a pergunta justamente é em cima disso. Como é que surgiu essa paixão de Vasco para vocês? Isso veio passado, né? Que é muito bom a gente colocar como surge. Como é que chegaram ali? Né? Por que Rosalina? Antes do Rosalina, por que Vasco? Né? Antes de ser Rosalina, é o Vasco. Por que Vasco? Eu queria que as meninas me respondessem. Começar aí com a Juliana. Juliana, o que fez ser Vasco? Olha, então, na verdade, eu não sei. Porque desde pequena, diz a minha mãe que a quinta palavra que eu falei foi Vasco. Eu falei o pai, mãe, falei o nome dos meus 2 irmãos e falei Vasco. Diz ela, né? Mas eu também não sei até que ponto isso é exagero ou não de mãe. Mas eu acho que é verdade, porque minha mãe odeia futebol, o meu pai não acompanha futebol, os meus irmãos não acompanham futebol. E, assim, o meu pai, quando era mais jovem, até dizia que era Vasco e tal, mas o pai não vê futebol há muitos anos, desde que eu nasci, né? Muito antes de eu nascer, ele já não acompanhava futebol. E eu sou meio que a ovelha negra da família, assim, eu sou a única pessoa que tem essa cultura de estádio, né? Quando eu era mais nova, tomara que a minha mãe não escute esse programa, quando eu era mais nova, eu dizia que ia para casa de uma amiga estudar e enfim, levava roupa, não sei o que, trocava de roupa para ir para estádio, sem minha mãe saber, né? Então, eu tinha que mentir para poder ir para estádio. Sei que isso é errado e que crianças não façam isso. Inclusive, eu sei que isso é muito errado, porque na época, inclusive, era super violento, né? E eu estava sozinha, podia acontecer alguma coisa. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. E eu virei vascaína, assim, né? Obviamente, eu via a era de ouro do Vasco, né? 97, 98, 2000, e já não tinha como, né? Eu já gostava do Vasco por algum motivo, sei lá, sobrenatural, e vi todos esses títulos. Então, assim, era impossível eu ser outra coisa, e logo depois estudei sobre a história do Vasco, e aí me apaixonei mais ainda, então
não tinha como ser outra coisa. Para mim, para mim foi de família mesmo, né? Meu pai é vascaíno, mas ele é mineiro e se apaixonou pelo Vasco do Roberto Dinamite, e aí essa paixão foi passada de pai para filha, e eu e a minha irmã, né, nós viramos as pessoas mais doentes com o Vasco do que meu pai, né? Então, assim, a gente acompanha, vai no estádio, acompanha todos os jogos, e esse Vasco aí do meio de 90, né, do meio dos anos 90 até o final ali no começo dos anos 2000, é para qualquer pessoa bater no peito e falar que era vascaíno, com certeza, né? O gol do Juninho do Monumental contra o River foi no dia do meu aniversário, de 9 anos, então assim, é uma lembrança que eu tenho, que é aquele dia ali, eu vou ser vascaíno para sempre, pode acontecer o que acontecer. Infelizmente está acontecendo muita coisa para provar minha fé, mas é isso, né? E assim, é legal a gente falar do grupo, que no grupo nós temos vascaínos de vários lugares, né? Tem as vascaínas do Rio de Janeiro, as que moram em outro lugar, como a Juliana, que é de São Paulo, mas a gente também tem vascaína do Norte, de Brasília. Então a gente une pessoas assim de todos os lugares do Brasil para trocar essa ideia sobre o clube, sobre o futebol e a história do Vasco. Isso é bem bacana a gente falar também. Pô, que bacana. Ô, Juliana, qual o nome da sua mãe? A minha mãe é Marilza. Ô, dona Marilza, olha, não vejo esse... não ouço esse programa. Não ouço esse programa. Nem minha mãe, nem meu filho, né? Pelo amor de Deus. Assim, o Vasco, a gente sabe, né? A gente que acompanha o Vasco dia a dia, sabe que todo ano de eleição, né? Todo ano de eleição é um ano conturbado. Não só dentro de campo, mas fora de campo também. E, querendo ou não, a nossa maior paixão, né, pelo Vasco, inclusive, está dentro de campo. E essa turbulência toda, ela interfere dentro de campo. Isso é fato, né? Todo ano o Vasco passa um problema, ou de rebaixamento, ano de eleição, né? E todo ano tem um problema de elenco fraco, de liminares, enfim. N problemas. As meninas, né, ou, vamos dizer assim, o canal a Rosalina tem uma visão política do Vasco. Qual é essa visão política do Vasco? Eu queria que vocês duas, né, obviamente as duas, eu queria a opinião das duas em relação à política do Vasco. Qual é essa visão que vocês têm? Assim, o que acontece? A gente não tem uma visão, a gente não responde pelo canal, porque o canal são 9 pessoas, né? São 9 mulheres e cada uma tem o direito de ter sua própria opinião, né? Então, eu falo por mim, né? Exatamente. Eu falo por mim, Juliana. Eu sou contra a gestão atual do Vasco, né? Eu sou contra a gestão dos últimos 20 anos, que nos colocou onde nós estamos agora, né? Então, eu sou realmente uma pessoa de oposição a essa gestão. Eu acho que o principal, assim, que nós temos lá no canal, que é a ideia de que o Vasco tem que ser democrático, ele tem que ser aberto ao torcedor, o torcedor tem que ter mais voz, o torcedor tem que ter como poder opinar sobre as questões políticas do Vasco, que a gente acredita que essa forma de eleição indireta, todos os impasses que são colocados ao longo dos anos para o torcedor, é muito problemático, né, para o futuro do clube, e não é de acordo com a história do Vasco, de ser popular, de ser para a torcida, né? Então, acho que isso é uma ideia geral do nosso programa, né? Mas assim, a gente não tem apoio a uma chapa específica, outra ali, cada uma tem a sua opinião, a gente sempre se acrescenta, e eu acho que é isso que é importante, né? A gente ter esse debate sempre em nome de torcedores e principalmente de torcedoras, porque a mulher tem muito pouco voz dentro do Vasco hoje. Você vê os beneméritos, vê o grupo que toma as decisões no Vasco, a gente não tem representatividade feminina quase nenhuma. Então, a gente também acha isso essencial, é muito importante, porque as mulheres também frequentam, consomem, entendem de futebol, entendem do trabalho, da tática, da dirigência. Então, assim, por que não ter essa participação, né? Então, acho que também isso é um ponto muito importante. E assim, gente, não tem jeito. Agora falando por mim mesmo, né? Isso aí não tem jeito. Quando você
não assume profissionalmente, não tem o compromisso, você vai assumindo o clube de maneira errônea, né? Você chega num processo que não é tão lícito. E aí você tem ideias que também não são democráticas. Então isso aí vai ser só a bola de neve, porque aí você não tem dinheiro para contratar, aí o time bom não traz gente, não traz empresário, aí você vai só se afundando mais com jogadores péssimos e a torcida indignada. Christian? Já deixaram bem clara a colocação de vocês em termos de política. Mas todos nós sabemos que o verdadeiro torcedor do Vasco, né, o carro-chefe é o futebol, né, o futebol vascaíno. O que vocês acharam da demissão do Ramon? Mais um ato. Eu tenho uma opinião um pouco polêmica a respeito disso, porque apesar de achar, né, que ele tem sim culpa nos erros dele, né, como qualquer, ele errou como muitos erram, né, principalmente em insistir ali no 4-3-3 que não estava funcionando. Na minha opinião, acho que a gente tem que jogar mais fechadinho, tem que ser num 3-5-2 talvez, né, e enfim, ele viu que não estava funcionando e continuou insistindo naquela formação tática, enfim. Mas também, assim, como que você vai variar a tática, como que você vai fazer modificações se você tem um elenco que é limitadíssimo, né? Se você tem que lidar com situações, né, com uma preparação física pífia, sabe? Se você tem jogadores que você fala para fazer A e o jogador vai lá e faz B. Eu também... A gente tem uma mania no Brasil, né, de ficar, colocar a culpa toda no treinador e aliviar bastante para o jogador, né, sendo que, assim, o jogador também tem a culpa dele, né, então, mas eu acho precipitado, eu acho, meu medo maior dele cair, né, a gente até comentou na terça-feira passada que a gente não ia falar sobre esse assunto, dele cair ou não, porque a gente não queria incentivar, né, esse pensamento, mas o que me preocupa dele cair é o seguinte, quem vem no lugar dele, né? Então, assim, as opções são muito ruins, as opções, por pior que fosse o Ramon, as opções são muito piores, e o cenário do Vasco é devastador, né, porque a gente tem um elenco extremamente limitado, a gente tem atraso de pagamento, a gente tem um elenco que não está satisfeito com o trabalho, né? E tendo que dar resultado dentro dessa pressão toda, num ano eleitoral, numa eleição que promete ser mais uma daquelas cheias de reviravoltas e judicializações. Então, assim, na boa, eu acho que ele, como tantos outros, né? Mas no caso do Ramon, especialmente, acho que ele, como se diz no interior, né? Minha mãe é do interior do Rio, como se diz no interior, ele foi pego para boi de piranha, assim, na minha opinião. Uhum. Porque, por mais culpa que ele tivesse, assim, o cenário agora é horrível, né? Acho que talvez até um pouco para frente poderia ficar mais insustentável, né? Então, assim, às vezes cortar ele agora ainda poupa um pouco o nome do Ramon para o Vasco da Gama, né? Porque foi um craque, a gente tem maior admiração e tudo mais. Mas realmente, assim, se você for observar os nomes, falaram com o Filipão, ele disse que tá sem tempo. Na verdade, é a grana, né? E agora o próximo nome é o Dorival, que deve ser o provável, que eu acredito que é a cara dele pegar essa empreitada, né? Então, assim, olha a nossa perspectiva pro campeonato, né? Então, eu acho que o Ramon também foi um pouco prejudicado por esse início maluco que a gente teve, né? Do ramonismo aí. A gente teve um início muito insano do Vasco, mesmo jogando mal, ainda tendo aquela por uma bola ali, acertando tudo, né? E acabou que os outros times estavam piores ainda do que a gente nessa volta da pandemia, e a gente acabou assumindo aí a liderança. Acho que ele foi um pouco prejudicado por essa expectativa também, porque, assim, sério que a gente estava esperando que o Vasco ia realmente ficar ali em quarto, quinto? Não ia, né? Então, eu não sei o que... Acho que é porque também precisa muito de resultado nesse mês, né? Porque, assim, o que vai esperar que o Ramon não estaria fazendo, entendeu? Então, acho bem complexo. Vamos ver qual a saída que o Vasco vai arrumar aí nessa.
Eu tenho uma pergunta aqui de um ouvinte que está nos acompanhando, é o Marcos Russo. Ele está no Ceará, né? E ele manda aqui pra gente. Ele manda até para Luísa. Luísa, você fala assim, ó. Aqui, ó. Luísa diz que mulheres precisam realmente ingressar na carreira, né? Ele fala futebolística. Mas assim, eu entendi o que ele quis dizer. Qual o caminho, Luísa, que você acha que as mulheres, né? E qual é o caminho que o canal Rosalina está seguindo para inserir, né, a figura da mulher dentro do futebol? A gente sabe que para tudo nesse país, né, infelizmente, nós vivemos num país onde se discrimina tudo, né? Desde o negro, desde do pobre, desde da mulher, inclusive, né? E aí a luta, quando falar a sua luta, é a nossa luta também, que luta contra todo tipo de discriminação, né? Qual a visão, né, da Rosalina nessa questão, nessa luta para incluir a mulher não só na sociedade, né, que é uma sociedade totalmente doente da cabeça, né, e dentro do futebol? Porque você falou muito bem. Eu acho que o porquê não ter um dirigente, né, uma mulher? Você acha que não tem uma mulher competente para esse papel, sendo que tem tanto homem que Exato. é médio, fraco e está ali, entendeu? Nós temos bandeirinhas, né? Nós temos juiz, árbitras, né? Que são mulheres, que são tão competentes, ou até mais competentes que o homem. Isso não se compara, né? Não pode colocar, o cara apita mais do que a mulher, não pode se comparar isso. Cada caso é um caso. Todo mundo vai errar, todo mundo vai acertar. Qual é a visão de vocês para vocês colocarem, tentar acabar com esse paradigma, né, doente que é da nossa sociedade? Bom, além da gente ser um grupo formado apenas por mulheres, né, todos os nossos trabalhos são desenvolvidos por nós mesmos, a gente ainda também teve algumas ações, né, no sentido assim, a gente tem pessoas que têm grupos que lutam contra isso nas arquibancadas também, a gente tem junto com a gente Vascaínas contra a gente tem pessoas das causas LGBT também. Então, assim, a gente procurou fazer um grupo bem diverso para ter essa diversidade e não só falar sobre isso, né? A gente não precisa ficar aqui o tempo inteiro militando, como o pessoal gosta de falar, né? Meio ruim, assim, mas assim, a gente parece que está vitimizando, né? Não é isso. A gente quer o grupo para falar de qualquer assunto, mas sobre a perspectiva dos grupos, entendeu? Então, a gente primeiro quebrou essa barreira. E outra coisa legal que eu acho que a gente tem também é adentrar o universo do futebol feminino. É um universo que tem crescido muito e que tem aumentado a visibilidade, né? Então, a gente vai começar a acompanhar a equipe do Vasco da Gama no futebol feminino também, que estreia dia 25 de outubro, na Série A2, contra o Atlético Mineiro. Então, a gente também está fazendo esse exercício de cobrir o futebol feminino e de apontar, né, as causas em relação ao futebol feminino que tem dado certo hoje, no Brasil, principalmente. A CBF contratou aí contratações de peso para as partes de gerência de mulheres, os cargos, né? Isso, para os cargos de gerência, e também tem algumas ações, mas também quando é para criticar o futebol feminino, que tem tido algumas situações também, a gente também critica, sabe? Então, acho que essa é uma iniciativa bem legal também que a gente adotou. E assim, para além disso também, né, eu corroboro tudo que a Luísa falou, né, assina embaixo, mas eu acho que é importante a gente mostrar, assim, entre a cobertura de futebol, né, todas as jornalistas que nós conhecemos, as jornalistas mulheres, elas foram muito solícitas, sabe? Elas foram... existe um senso de colaboração entre a gente muito grande, né? Entre nós no nosso grupo e entre as jornalistas que a gente teve contato, que a gente aciona, às vezes até jornalistas que não são vascaínas, mas a gente pede para poder pedir o contato, fazer uma pauta, enfim. E são sempre muito solícitas, né? A Roberta Nina, do Dibradoras, a Camila Carelli, do Convocadas, sabe? Então, assim, a cobertura pelas jornalistas mulheres, também elas sabem o quanto elas já sofreram, né? E elas tentam deixar o nosso caminho menos difícil. E da nossa parte, a gente faz a mesma coisa. A gente quer incentivar que outras vascaínas
produzam o conteúdo delas, né? Que elas façam o podcast delas, que elas percam a vergonha, elas percam o medo, né? Porque a gente tem um medo muito grande, sendo mulher, a gente tem uma cobrança muito grande de nós mesmas, porque a gente não pode errar, entendeu? O homem, ele pode errar e pode falar besteira, e ele pode simplesmente entrar num ar sem pauta nenhuma, e tá tudo certo. Mas a gente não, a gente se cobra isso, né? E às vezes a gente até se diverte menos porque a gente se cobra tanto. Então, é para naturalizar mesmo, é para que todas nós tenhamos a oportunidade, se a gente quiser, de falar sobre futebol, onde a gente quiser e do jeito que a gente quiser. A gente conheceu um pessoal muito legal também, você falou das parcerias, né? Tem as meninas do Flu por Elas, que também tem um canal que falam sobre o Fluminense. Tem uma galera com podcast sobre o Palmeiras também. A gente conheceu umas meninas muito legais de outros clubes também, né? Que também estão nessa empreitada. Então existe, né, essa interação entre todas, né? Independente de clubes, né, independente de bandeiras que torcem, de escudos que defendem, existe essa interação e essa aceitação, né, menina? Existe. A gente se segue nas redes, sempre que a gente pode, a gente conversa. Lógico que às vezes, né, dado que às vezes é pessoa do rival, né, então quando acabou um jogo assim contra o rival, você acaba com o sangue um pouco quente, você não consegue consumir aquele conteúdo ainda com naturalidade, mas a gente não tem sempre... diálogo, né? Não tem diálogo. Eu sou o tipo de pessoa que falo assim, cara, me dá 2 horinhas aqui para eu respirar, depois a gente conversa. Senão eu perco um pouco ali, ainda sou bastante clubista nesse sentido. Mas a gente sempre busca, né, outras referências, a gente busca conversas com outros grupos, para além do clubismo mesmo, né? Porque é para isso, né, no fim das contas, é para que a gente tenha segurança nos estádios, né, para que a gente vá no estádio vestido do jeito que a gente quiser, sem a gente ser assediada, e a gente falar sobre futebol do jeito que a gente quiser, sem ficar recebendo hate, sabe? Sem ficar sofrendo misoginia, enfim. Então, a gente fala bastante que é meio que nós por nós, né? Lógico que tem bastante homens que nos ajudam, né? Que tentam nos impulsionar e tudo mais, mas no fim das contas, assim, é sempre nós por nós, é a nossa luta, né? Então, eu acho que vale a gente ultrapassar um pouco as barreiras do clubismo nesse sentido, porque é uma luta muito maior. Então, podem contar conosco, tá? Que ótimo! Falo até em nome da rádio, né? O Christian está aí para corroborar. Podem contar conosco para o que precisar, né? Se tiver alguma coisa, pode contar conosco. Inclusive, o Christian Gama sabe melhor do que eu, a gente também transmite futebol feminino e tem essa paixão também, né? Pela rádio, enfim. Bom, quer fazer uma pergunta, Christian, para elas? Sim. Na verdade, parabenizá-las, né? Da maneira que vocês se expõem. Eu tenho 3 filhas, mulheres, eu sei da dificuldade que é. Né? Então, parabéns, vocês se expressam muito bem. Tá? E falar para vocês o seguinte, a Gama Esportiva, inclusive, ela tem esse projeto de trazer, né, Luiz, mulheres para cá. Né? Nós estamos nesse projeto de ter comentarista. Ai, gente, eu sou jornalista e tô sem emprego, hein? Então, assim, a hora do jabá. A Gama Esportiva, ela abre, é uma rádio web, então ela abre as portas para pessoas estagiar, vir trabalhar com a gente, vir pegar a chamada cancha, né? Pegar aquela experiência e daqui dar voo mais alto, e isso nos alegra muito. Então, nós sabemos disso, e aqui está chovendo mensagem para a gente para parabenizar vocês, né? Porque não é qualquer um que bota a cara, que se expõe, que vai lá e tenta fazer o trabalho da melhor maneira possível, porque nós sabemos, né, Luiz, o quanto é comparável esse trabalho homem e mulher. Como muito bem a Juliana colocou, né? Um homem pode, uma mulher se errar um A, né, já, tá vendo? É por isso que não pode, por isso que isso aqui não serve. Então, aqui na Gama Esportiva, não, aqui na Gama Esportiva serve.
tá? Então, primeiro pode deixar portas abertas, ele sabe disso, tá? Ele vai com certeza passar o contato, as coisas vão acontecendo, né? Temos uma direção, tem toda uma coisa bem organizada. Agora, a pergunta que eu faço a vocês é em cima disso. Como é que você, Juliana, você, Luísa, se vê dentro do jornalismo esportivo? Vocês já pensaram em narrar um jogo do Vasco da Gama? Gente, olha, eu sou jornalista de formação, né? Então eu já fiz vários trabalhos, eu amo rádio, rádio é meu sonho, minha paixão. Meu TCC foi sobre rádio, mas assim, eu já tentei narrar, um amigo meu, ele é da Rádio Itatiaia de Belo Horizonte, ele é maravilhoso. Ele já tentou me ensinar a narrar, mas não deu, sabe? Assim, é muito difícil fazer narração. Mas a gente aprende, a gente tem o talento aqui, a gente aprende, entendeu? Nada na vida é impossível. Então, mas assim, é bem difícil, tá? Essa é uma missão... Oi? Gosta de escrever? Escrever e falar é comigo mesmo. O nosso site, eu sou o editor-chefe do nosso site, né? E o nosso site tem mais de 3 milhões de acessos. Né? Então já fica aí o convite para você. Aceito. Virou uma reunião. De trabalho. É isso. É isso que a oportunidade aparece aqui, ó. Competência, né? Você bota a cara, você bota a competência, né, Luiz? Juliana, você já pensou em narrar um jogo, Juliana? Olha, nunca me passou pela cabeça, na verdade. Um dia você tenta, coloca um lance e tenta. Eu não sei se eu tenho esse dom, né? Porque eu acho que narrar é um dom, né? Eu acho que narrar é um dom, eu acho. Eu tenho essa... Eu também acho. Você tem que ser quase vidente, assim, para narrar um jogo. Eu bato palma mesmo para narrador. Daqui a pouco nós vamos narrar. Aí, parabéns para vocês. Mas, bom, assim... meninas, aqui tem esse espaço, tá? Vocês duas estão de parabéns mesmo. O que o Luiz falou é verdade, tá? Tem esse espaço. Depois pega o meu zap com o Luiz. Tá? Aqui a gente abre, a Gama Esportiva abre espaço mesmo para mulheres. A gente acha importantíssimo. Mulheres que chegam e trabalham igual nós trabalhamos. Se dedica igual. Aqui não tem diferença. Aqui somos todos iguais para trabalhar, homem e mulher, para fazer o melhor e para dar voo. Né? Então, assim, parabéns mesmo a vocês, porque vocês colocaram as dificuldades de lado, encararam e criaram algo fantástico, sensacional e sem medo de ser feliz. Acho que esse é o caminho. E o que eu queria perguntar a vocês qual é o próximo passo? O que vocês pretendem com o canal? Porque está quase em cima aí do jogo, mas o que vocês pretendem com o canal? Vocês têm projetos? Como é que funciona isso? Olha, você falou trabalho igual homem. Se muito homem trabalhasse igual a gente, o mundo tava ótimo, porque aqui é só trabalho, meu filho. Verdade. É só trabalho, tá? A gente tem aí, quem puder, vai lá no nosso canal Rosalinas, pode achar a gente também nas redes sociais, @asrosalinas, no Twitter e no Instagram. A gente tem já 2 webséries que estão rolando, uma é sobre colecionismo de camisas, a gente tem uma menina que é colecionadora de camisas do Vasco, e ela apresenta as camisas, a websérie chama Relíquias da Colina, e tem também uma websérie contando histórias. Cada semana a gente conversa com uma pessoa tem alguma história em relação ao Vasco, ou faz algum trabalho em relação ao Vasco, e sabe, histórias, né? De torcedores também, né? Histórias... Porque, assim, o mais legal dessa história toda, né? E pelo menos eu digo por mim, o que está sendo mais prazeroso é produzir, encontrar essas histórias, né? A gente achar pessoas que falam de um determinado assunto, que estudaram um determinado assunto, ou que viveram, né, situações. Então, assim, a gente estreou essa série com um rapaz do Mato Grosso, que nos encontrou nas redes, contou a história, eu falei, nossa, não, isso dá pauta. E aí, ele tem uma bicicleta chamada Dulce Rosalina, olha que coisa incrível. O cara vascaíno, assim, né, completamente apaixonado, alucinado, professor universitário, e ele simplesmente pegou o transporte dele, que é a bicicleta, ele se apaixonou tanto por aquela bicicleta que ele colocou o nome de Dulce Rosalina, e aí ele aproveita para contar a história do Vasco através da bicicleta, entendeu? Então, assim, essas histórias que tem tantas por aí pelo Brasil, né? Quantas e quantas, e a gente não conhece,
né, que são completamente desconhecidas do público. Então, a gente está tentando mesclar histórias mais conhecidas, histórias, né, fatos históricos. Então, a gente vai trazer alguns fatos históricos narrados por vascaínos, enfim, que viveram aqueles momentos. E também essas histórias de torcedores. A gente vai abrir muito em breve um e-mail que a gente criou para isso, né, de contato, para as pessoas contarem as histórias delas e, de repente, a gente grava essas histórias e, enfim. E a gente tem mais quadro também para soltar para frente aí, né? Então, é muito conteúdo. Então, a gente tem isso, né? A gente está produzindo conteúdo. Então, aonde vai chegar? A gente não tem planos mirabolantes, a gente não tem planos... A gente está só ali fazendo e se divertindo fazer, né? Eu acho que é o mais legal. É uma coisa que a gente sempre, quando às vezes a gente entra numa neura assim, né? Sempre tem uma para levantar e falar assim, gente, a gente está aqui para se divertir. Calma, relaxa, respira, e vambora. Entendeu? E é sempre assim, uma vai puxando a outra. Às vezes nem todo mundo está bem num dia e o lance é muito a gente fazer e produzir o conteúdo para experimentar também, né, Ju? Experimentar, a gente vê o que dá certo, o que a galera vai gostar, e vai indo, sim. É mais para eu ter um contato também com outras torcedoras do Brasil afora, torcedores do Brasil afora, e produzir um conteúdo bacana, todo mundo junto, assim. A gente sempre fala com o pessoal, esse espaço é nosso, porque é de todo mundo mesmo. Quem tem uma ideia, chega, conversa com a gente vê se vai dar certo. É meio assim, é um projeto sem pretensões, mas trabalha muito com pretensões. É isso. Eu recebi uma mensagem aqui, até uma pergunta que eu iria fazer para vocês, para a gente entrar nessa questão do futebol. O André Sabino, ele está em Buenos Aires, na Argentina, assistindo o nosso programa. Manda um abraço para vocês e parabenizando também, né, pelo bom trabalho, que inclusive ele acabou de mandar até o link aqui do canal de vocês, que ele já está lá se inscrevendo. E ele obrigada. Pergunta para vocês assim, ó. Vasco e Bahia. Aí bota 3 pontinhos assim. Acredito que ele esteja perguntando para vocês o que vocês acharam desse jogo, Vasco e Bahia. Esse jogo que jogo que não teve? Fala para mim, André, que jogo! Eu ia perguntar Vasco e Atlético, né? E juntamente Vasco e Bahia. Mas como a gente está com o horário bem resumido, bem reduzido, eu vou ficar só com a pergunta: Vasco e Bahia. Dá uma palhinha do que vocês acharam desse jogo. Bom, posso falar, Juliana? Pode. O Vasco veio Pode cornetar à vontade. É isso, né? O Vasco vem de uma leva de jogos apático, né? Assim, a gente fica zoando lá no nosso canal que é Invocação do Mal. Cada jogo é um capítulo desse filme de terror. E desse do Bahia foi o cemitério maldito, né? Porque ressuscitou os mortos. É isso que a gente falou lá na última live. Porque assim, o Vasco era quem estava morto, né? O Bahia acabou sobressaindo aí no primeiro tempo. E o Vasco, no segundo tempo, continuou ali com a dificuldade de ataque, dificuldade de criação. O Bruno Gomes ainda fez aquele pênalti desnecessário. Então, assim, estava perdido. E a Avenida Pikachu, né? Que a gente não pode deixar de esquecer esse momento essencial para o Bahia, que foi ali a gente tomar o gol. Foi a Avenida Pikachu, né? Tomar os gols ali dos nossos ex, Rossi, Gilberto. Mas do lado esquerdo também tem uma avenida chamada Henrique, né? Olha, a gente até curtiu o Henrique mais na zaga, como lateral realmente não defenda o Henrique. Não, é que o Henrique... A gente tem um amigo nosso que fala lá no Twitter que o Henrique é um suposto lateral, né? E ele se encontrou como zagueiro, na verdade. Então, assim, o Ramon, ele descobriu que todos esses anos o Henrique ele jogava na posição errada. Entendeu? Ele jogava como lateral e ele não é lateral, ele é zagueiro. Ele, como zagueiro, ele joga bem, né? O problema é que ele não sabe jogar de lateral. E aí a gente não tem lateral. É isso. Mas assim, o jogo do Bahia foi pavoroso. Eu não aguento mais perder de 3 gols de diferença pro Bahia. Eu não já aguento começa mais. 3-0, né? Eu vi. E tem uma sequência de resultados pro Bahia horrível, né? Sim, 2018. 3 anos atrás. Foi 2018. 2018 eu saí de São Paulo, gastei dinheiro para ir para o Rio, para ver aqueles jogos horrorosos, né?
e perder para o Bahia. E aí, agora, né, na pandemia, a gente vai lá, o Bahia, na zona de rebaixamento, a gente vai lá e perde para o Bahia. Não aguento mais perder para o Bahia, gente. Pelo amor de Deus, entendeu? Isso é Vasco da Gama. Eu não consigo Agora, aceitar o apequenamento do clube, sabe? Eu não consigo. tudo leva a crer, né, que o próximo técnico, tudo leva a crer que o próximo técnico seja o Dorival Júnior. O Dorival Júnior já esteve envolvido com o rebaixamento do Vasco, né? Inclusive, no ano passado, ele deu uma negativa para o Vasco, né? Tem os seus motivos. Como é que vocês veem essa chegada, essa possível chegada do Dorival Júnior? Porque, assim, se você for peneirar no mercado, né, não tem muitos nomes disponíveis que, de repente, possam chacoalhar o vestiário do Vasco, que, ao meu modo de ver, é um dos principais problemas do Vasco, é o vestiário. E não vejo nenhum professor, né, capaz, tirando o Dorival e não sei se de repente o Filipão, para chacoalhar esse vestiário. Como é que vocês veem essa possível chegada do Dorival? Posso falar? Entre as opções, né, é a que mais me agrada, né? Dentre as opções que eles listaram lá, que são todas horríveis. Mas, assim, já vi que não tem um consenso entre as duas, né? Em relação ao Dorival. Não, o que a gente menos tem, às vezes, com relação à visão de futebol, é consenso, entendeu? É difícil, assim, mas eu acho que das opções que a gente tem, que foram listadas ali, eu acho que é menos pior, entendeu? Não tem como ser bom, não tem como ser bom, na minha opinião. Eu não crio expectativas boas. Esse ano, na minha opinião, é meio de tabela, na melhor das hipóteses, tá? É um ano eleitoral, um ano dificílimo, mais uma eleição que tem tudo para ser complicada. Então, assim, de volta para o futuro aí, né? Já que a gente estava falando de filme, fazendo analogias, de volta para o futuro, vamos pegar aí o carrinho lá e vamos tentar Dorival. Eu acho que... Exatamente, minha opinião não era nem tão contraditória, mas era mais sobre isso, né? Assim, o Dorival, quando chegou, estava anunciando o Henrique, um jogador jovem, como uma promessa. Aí o Dorival volta, a gente ainda está sofrendo com o Henrique, entendeu? Então, assim, é um ciclo que a gente não sai disso. Aí, e ele hoje. E assim, né? Tem isso, que tem que ser um cara que vai, nesse mês de eleição, sustentar um resultado ok para o Vasco, para o cara lá não ficar com o filme tão queimado. Então, assim, tem esse momento. E ele é o cara que vai fazer exatamente isso que é a pretensão, e é isso que ele vai fazer, entendeu? Então, assim, não é nem tão conflitante, mas por mim não seria ele, mas, assim, é um nome ok, é isso. Até porque não vai ter muito tempo para trabalhar, né? Porque provavelmente... Tem que ser um cara cascudo também. Em janeiro, embora o campeonato vá, né, continuar, vai dar continuidade, mas o presidente vai assumir, um futuro presidente que eu espero, né, vou cornetar aqui o campeão, que eu espero que não seja ele, né? Todos nós esperamos, né, rezamos muito que não seja. Mas aí, como a gente sabe, eleição, né, a gente não sabe o que vai vir por aí. Meninas, já fica aqui o meu convite, né, a gente tem que encerrar porque vai entrar o Jogo do Brasil, né, a gente vai transmitir o Jogo do Brasil. Fica primeiro o meu convite, em nome da rádio, né? O Christian está aqui para endossar. A gente sempre chama, né, alguns jogos, convidados para comentar conosco e estar ali naquela resenha do futebol. Então, já fica aqui o nosso convite, em nome da rádio, em nome do Papo com Boleiro, para vocês, que a gente vai organizar e vai convidá-las, né, para poder participar de um jogo conosco. E muita coisa vai vir pela frente, né? Luísa, que gosta de escrever, já vai se preparando, Luiz, que eu vou atrás de você. Pode vir, gente. Para você escrever no nosso site. E Juliana, quero te agradecer por ter sido a ponte, né, entre o Papo com Boleiro, da Rádio Gama Esportiva, com as meninas da Rosalina, o canal da Rosalina. Quero agradecer a participação das duas, em nome de todo o grupo. Obviamente,
muitas perguntas para serem feitas, né? Não dá para a gente fazer mais ou menos nesse horário, né? Pouco tempo, mas a gente entende, né? Mas vamos deixar para um outro programa. Agradeço a participação de vocês. E assim, as portas estão abertas. Queria que vocês duas deixassem as suas considerações para os nossos ouvintes, né? Que estão nos acompanhando, que estão nos prestigiando com a audiência. Bom, eu tenho só a agradecer a oportunidade, agradecer a todos os ouvintes da Rádio Gama que estão aí nos acompanhando, pedir que nos sigam nas redes sociais, que se inscrevam no nosso canal, né? E a hora que vocês precisarem, a gente tem um grupo grande, então às vezes não pode vir todas, né? Até porque seria uma zona aqui, né? Imagina as 9 aqui falando ao mesmo tempo, vocês iam ficar malucos. Mas a gente pode combinar, a gente está sempre à disposição para comentar, para falar de Vasco, para falar de futebol de maneira geral. A gente está sempre por aí, tá? Então, é uma honra, um prazer estar aqui. A gente agradece o espaço e agradeço muito aos ouvintes da rádio e que participaram aí com a gente hoje. E pedir para a galera aí, ó, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @asrosalinas, e nosso canal no YouTube Rosalinas, para a gente trocar uma ideia lá, continuar trocando essa ideia maneira também. E tamo aí também. Super quiser chamar de novo, a gente vem. Christian, seu boa noite aí. Bom, agradecer em nome de toda a direção da rádio. O Luiz já agradeceu o nome da rádio, mas eu volto a agradecer novamente pela presença, pelo carinho. É muito importante isso. Volto a frisar que as portas estão abertas. Nós temos, sim, esse projeto de lugar de mulher onde ela quiser. Isso é um projeto nosso da Gama Esportiva, inclusive como repórter, como comentarista, como narradora. Nós temos curso de narração, né? Então, assim, as portas estão abertas. O meu contato, o Luiz, pode passar para vocês. A gente marca a reunião, conversa com a direção, porque é lugar de mulher onde ela quiser. E vocês provaram que isso realmente se faz necessário e vocês fazem bem feito. Então, eu tenho que agradecer, né, você ter aceito aí esse convite do Luiz, que é o criador do Papo Comboleiro. E muito obrigado pela presença e vamos ver o que acontece no domingo no clássico Vasco e Flamengo, né, menina? Sábado. Amanhã às 5 horas. Sábado, amanhã. Já vi a escalação, já estou assim. Eu nem quero saber desse jogo, porque eu já vi a escalação. O que acontece amanhã. Estaremos narrando esse jogo, estaremos transmitindo esse jogo. Também fica aí o nosso convite. E fica até aqui, viu, Luiz? Fica até aqui, Luiz, uma ideia, aí fica a critério delas, né? Se elas quiserem participar, uma ou outra aqui no Vasco Flamengo amanhã com a gente, está convidado. Eita, responsa. Ao vivo. Obrigada. Tá bom? Está feito. Tá bom, queridos. Está feito o convite. Se aceitar, entre em contato conosco, a gente vai distribuir os contatos para a gente fazer tudo direitinho, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. É isso aí, galera, amigos, ouvintes que nos acompanhou aqui em mais um Papo com Boleiro. Hoje recebemos essas feras, esse fenômeno da internet, Rosalinas, né, que sabem tudo de futebol, sabem tudo de Vasco, são fanáticas, não vai dizer que não são fanáticas, são fanáticas mesmo. E ser Vasco é isso, para ser Vasco tem que ser fanático. Não pode ser meia bomba, meia boca. Ou é Vasco ou não é. Porque o torcedor do Vasco sofre, né? E nós estamos nesse sofrimento juntos. Tá bom? Galera, um ótimo sexta-feira, uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana, né? Se cuidem, porque a pandemia não acabou, né? E cuidem dos seus próximos. Tá bom? Um forte abraço a todos e um beijo no coração de todos. E até o próximo Papo com Boleiro. Fui!